manda pra lá. Eu tô... Boa, meu irmão! Fala, meu craque! E aí, papai? Rapaz, você tá com a equipe boa aí, viu, velho? Você tá com a equipe boa. Tá com a equipe boa. Boa, meu irmão. Como é que você tá, rapaz? Agora, me conte, rapaz. E aí, meu irmão, como é que você tá, velho? Como é que você tá, velho? Eu tô trabalhando pra caramba, mas apesar de estar vivendo esse momento aí de pandemia, mas a gente tá trabalhando bastante ainda. Eu tô trabalhando junto à Prefeitura de Salvador, né? Sim. Mas em paralelo, nossa atividade também de gerenciamento aqui dos clubes. Massa, massa. Deixa eu só te falar, você tá dando eco aí, você tá com dois aparelhos aí ligados? Tá dando eco pra você? Tá dando tipo um delay. É mesmo? Deixa eu ver se eu tiro. Melhorou? Peraí, é quando eu falo, velho. Agora melhorou. Eu não tô ouvindo mais o retorno. Já sei, foi um pareamento que eu fiz aqui para espelhar no computador também aqui, para eu digitar daqui sem precisar ir lá toda hora. Rapaz, o negócio aqui tá um cenário global aqui, mano, parecendo que eu tô no Projac. Expectativa da Zorra aí, né, velho? Espera a galera aí. Irmão, deixa eu lhe falar, para não ser diferente, nesse momento que a gente está começando aqui, eu primeiro agradeço pela sua disponibilidade aí de poder estar com a gente. E tem uma frasezinha que eu sempre falo de um trecho, de uma música para os nossos entrevistados aqui. E para você, eu canto um trechinho de uma música do nosso querido Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar. Eita, eu falo esse trecho para você, Bala, porque essa música foi no momento em que a gente foi campeão mundial com a seleção brasileira em 2002. E aí eu quero fazer uma analogia com você, lá em Sydney, anos 2000, onde você representou grandemente a nossa Bahia, nosso Itapuã, que merece muito um cara como o Valério aí, que representou grandemente aí. E fala aí quem é Edivaldo Valério Filho. Apresenta aí pra galera aí que não te conhece, ou melhor, que conhece só o Bala, né? Pô, legal, Jadir. Eu queria inicialmente agradecer aí você pelo convite. Você é um cara que hoje se torna uma referência aí no nosso ramo da educação física. Eu vejo, inclusive, o seu entusiasmo, a sua paixão, o seu engajamento, o seu envolvimento com essa nossa profissão. Eu acompanho você, velho, mas a gente precisa pontuar isso, porque no nosso meio a gente sabe que é bem difícil em vários meios, né? Mas no nosso isso fica muito evidenciado, essa questão da vaidade e do querer aqui derrubar o outro. E quando a gente encontra profissionais realmente qualificados, a gente tem que pontuar e deixar isso registrado. Então eu vejo você aí, vejo você com suas atividades, com suas aulas, vejo você agora partindo para esse lado aí de live, ou seja, mais uma visão empreendedora, né? Apesar de não dar um retorno ainda financeiro, mas é para fomentar mais ainda a classe, ou seja, ou dar oportunidade também a outras pessoas que não são diretamente aí ligados à classe. Então, parabéns pela sua iniciativa aí, velho. E é de profissionais como você que a gente está carente, né? A gente precisa. E eu espero estar à altura do seu nível para que a gente possa bater essa bola legal. Eu não quero que seja algo formal. Como o nome mesmo, a proposta mesmo diz, né? Resenha 310. Vamos bater um papo leve, um papo solto, bem descontraído, relembrando várias histórias. Então, só para me apresentar aqui para a galera, eu fui nadador profissional, né? Meu nome é Edivaldo Valério, fui nadador profissional, conquistei alguns títulos aí enquanto nadador, e o maior deles foi ter sido medalhista olímpico no ano de 2000, né? Fui campeão baiano, campeão norte-nordeste, campeão brasileiro, sul-americano, pan-americano, mas o maior dos meus títulos foi ter sido medalhista olímpico no ano de 2000, né? Esse ano faz 20 anos.
inclusive. Só que é uma coisa que, apesar de ter tanto tempo, é uma coisa ainda que está muito viva, né? Tamanha é a carência da gente conseguir revelar novos atletas, principalmente aqui em Salvador, né? A gente tem uma carência muito grande, então esse é meu currículo enquanto atleta, né? Hoje, não mais atleta, um ex-atleta, tentando ainda buscar exercer algumas atividades. Você sabe que eu comecei a nadar muito cedo, né, Jadir? Comecei a nadar com 3 anos de idade. Nadei até os 32. Então, foram quase 30 anos aí nadando. Então, se você for olhar mesmo a fundo, já é quase um tempo aí de aposentadoria, né? Já estaria aposentado, né? Mas foram quase 30 anos dentro do esporte, onde foi bem puxado, né? Esporte de alto rendimento realmente exige muito. As pessoas ainda não têm a devida noção do quanto é difícil viver de esporte amador aqui na Bahia, né? E aqui no Brasil, principalmente. Então, eu costumo falar também que os poucos atletas que a gente tem, que são de destaques, para mim, eles são super-heróis, né? Diante a disparidade de estrutura e de incentivo, de apoio que existe aqui no Brasil. Aí eu estou falando no âmbito geral, né? No Brasil. Verdade. Eu não quero nem falar Bahia, né? Eu estou falando no âmbito do Brasil, comparando-se com estruturas de outras potências aí dentro do esporte. Então, esse é meu currículo enquanto atleta. Hoje, não mais atleta, mas um gestor. Em 2013, eu montei uma empresa de prestação aqui de serviços, onde a gente estabelece parcerias com alguns clubes sociais aqui em Salvador, trabalhando no ramo de atividade aquática. Então, desde 2013, a gente tem essas parcerias com esses 3 clubes, né? Aí vai o clube aqui da Salva, que fica aqui em Itapuã, o clube da ABB, que fica em Piatã, e o clube da Delba, que fica ali atrás do Shopping Paralela. Então, a gente tem essa parceria com esses 3 clubes, fomentando a prática da natação, ou seja, na verdade, na atividade aquática, porque a gente também trabalha com hidroginástica. Então, a gente trabalha com essas 2 modalidades, natação e hidroginástica. E, em paralelo a isso, hoje, eu sou gerente de esportes aquáticos da Prefeitura de Salvador, né? A Prefeitura, desde 2019, no ano passado, fevereiro, tem uma das piscinas mais bonitas aqui do Brasil, né? Eu posso falar, porque eu viajei o Brasil todo viajando e competindo. Então, hoje, Salvador tem uma das piscinas mais bonitas de Salvador, que fica ali onde era o antigo Clube Português, né? Que é a Arena Aquática Salvador. Eu sou gerente de esportes aquáticos, a gente está lá fomentando também a atividade aquática. A gente estava num momento muito bacana, antes lá da pandemia, e a gente teve que parar nossas atividades agora, e esperançosos de que a gente possa, nessa semana agora, o prefeito deve anunciar algumas reaberturas, e a gente está esperançoso de que a gente esteja incluso nesse novo pacote aí. Valeu, Bala. Esse é o menino de Itapuã que se tornou o Bala. E aí, irmão, eu tinha preparado um negócio aqui, só que com esse negócio do espelhamento aqui eu vou ter que mudar. Eu não queria te falar, não, mas esse menino Bala, eu vou falar aqui rapidinho, eu não queria botar lá não, mas eu vou ter que ver se eu consigo botar aqui enquanto você está falando. Perguntaram para você em minutos, em segundos antes de você pular na piscina, um cara tão famoso, narrador brasileiro, perguntou: o que é esse menino Bala? O que é que ele faz? E em 49 segundos e mais um pouquinho, você saiu do 5º para o 3º lugar no revezamento 4x100 nas Olimpíadas de Sydney. Se tornou, junto com Gustavo Borges, Fernando Scherer, Carlos Jaime, esse quarteto aí fera, você se tornou o primeiro negro da natação a ser medalhista olímpico. E muito orgulhou a gente. Muito orgulhou a gente. Então, a resposta foi em 49 segundos e depois ele mesmo respondeu. Para quem não sabe, esse narrador é o Galvão Bueno, e eu tinha preparado aqui alguma coisinha com ele aqui, falando sobre para ver se você escutava aí. Mas assim, dá para a gente chegar perto disso. Bala, me conta aí aqueles 49 segundos.
O que Pô, foi para você? pô, Jardim, antes eu queria cumprimentar todos aqui, tem uma galera massa aqui já. Pode chegar aí. Pô, eu tô vendo aqui a galera que estudou junto com a gente, né, na época de colegial. É bom até Sim, pontuar, Ranieri tá aqui. Deixa eu ver quem mais aqui. Me permita, tá? Tem uma fica à galera que vontade. tá na sua A casa é rede, nossa. mas tem uma galera que tá na sua rede aqui de amigos e é legal. E tem outros Ah, que estão sim, na minha é. aqui. Anderson Doce, Doce. É doce, nosso parceiro. Você. O Choquito, Neguinho, grande Choquito. Pô, é grande outra referência. Choquito. Eu vi que você fez uma live com ele muito bacana também. Outro grande Foi, profissional aí do nosso ramo aí. verdade. Evaldo Júnior aqui, grande amigo mesmo. Quem mais aqui? Paulo Vitor, a gente trabalhou junto. Deixa eu ver. Sim. Aí, ó, Ranieri falando aí, ó, CHC. Raniel Trindade. Aí é Galera irmão, boa. aí é irmão. Aí é de Galera boa. infância e um bom, grande Ó, o outro que profissional entrou do aí futebol. agora, o Nildo. O Nildo. Oninho Filho. Legal. Pô, então, velho, assim, eu cheguei em um patamar, cara, que eu jamais imaginaria que eu poderia chegar. Não pensando aqui de forma negativa, mas, pô, você imaginar que um moleque preto, pobre, da periferia, né? Sem ter condição financeira para se sustentar dentro do esporte, poderia um dia chegar do outro lado do mundo e ganhar uma medalha olímpica. Isso é uma coisa que é difícil a gente imaginar e entender que isso tudo também poderia acontecer. Então, pô, assim, eu fui galgando as coisas. Às vezes a gente também tem o costume de queimar etapa, né? Ou criar É, atalho. Isso lá na frente você vai pagar o preço, cara. Não existe atalho. Não existe atalho para o sucesso. A gente tem que perfeito. solidificar os degraus para a gente fazer uma estrutura forte para chegar no sucesso e se manter. Não Perfeito. adianta, não tem atalho para o sucesso, cara. Não tem atalho. E não adianta pular etapa. Lá na frente você vai ter que voltar para esse degrau que você pulou para tentar solidificar e não ruir isso. Né? Então, Isso. eu fui construindo esse sucesso, né? Sendo campeão baiano, Norte e Nordeste, campeão brasileiro, sul-americano, pan-americano, e aí fui ser medalhista olímpico. Mas é uma coisa muito improvável, cara, que isso pudesse acontecer. Principalmente naquele tempo, né? Onde a estrutura ainda era pior do que é hoje, acredite, e ainda assim, tendo essa dificuldade, a gente conseguiu alcançar um título extremamente representativo para o esporte. Eu não digo nem para a natação. Foi um título expressivo para o esporte, porque eu me tornei o primeiro e único nadador negro do Brasil a ter ganho a medalha olímpica, né? Ou seja, é uma marca histórica que até os dias atuais ainda se torna histórica, porque se você for pensar, a Olimpíada tem 124 anos já de existência, né, dos Jogos Modernos, né, 124 Sim, anos. sim, Se você for olhar para o cenário, inclusive, hoje, do Brasil, da população aqui do Brasil, por exemplo, você tem 220 milhões de habitantes aqui no Brasil. Desses 220 milhões de habitantes, 55% a 60% é estimado em negros e pardos. Né? Ou isso. seja, a maioria é estimada em negros e pardos, 220 milhões de habitantes. Desses 220, parte de 120, 125 milhões de habitantes, eu sou o único negro do Brasil a ter ganho a medalha olímpica, né? Ou seja, no universo de 120 milhões, cara, é pouco, é muito pouco É muito. esse nosso número. Se você for para o cenário aqui de Salvador, ele ainda é mais assustador. Você tem a população hoje estimada aqui em Salvador em 80% negro. Do 80% eu sou o único ainda. Ou seja, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que não está batendo, tem alguma coisa que não está casando. Eu não sou Você, aqui. Hã? você conseguiu driblar vários obstáculos, várias curvas, vários alçapões que até lançaram para a gente uma cilada e você conseguiu se esquivar e chegou lá. É isso, cara. Assim, eu tive muita dificuldade, porque, na verdade, quando a gente olha para o esporte, principalmente o esporte de alto rendimento, a gente costuma ver somente o resultado final, né? O cara que é ouro, o cara que é prata, o cara que é bronze. Mas a gente não sabe o caminho que esse cara trilhou para poder chegar nesse ouro, prata e bronze.
E ainda tem Perfeito. aqueles que não ganham medalha, mas que ainda assim alcançam resultados expressivos diante do cenário que eu acabei de pontuar, né? Por exemplo, falta de estrutura, falta de apoio, falta de incentivo, são patrocínios que a gente não consegue ter, ou seja, a gente está lutando o tempo todo contra a maré, né? E no meu caso ainda teve a questão genética ainda, né? A questão genética, a questão social e a questão racial. Então, eu fui driblando, como você bem até pontuou, e cheguei lá, cara. É isso aí. E, Bala, eu vou apresentar aqui mais um filho que você ainda nem falou, mas a gente vai chegar lá, que é esse filhinho aqui, ó. Esse filhinho aqui, lembra? Ó, galera, eu vou aproximar um pouquinho, ó. Edivaldo Bala Valério, abraçada da esperança. E aí, ó, eu que não sou besta nem nada, peguei logo o meu autógrafo, não vendo por nada, aqui não tem preço. Peguei aqui, ó. Isso foi em 2015, né, pai? E aí é o seguinte, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele aqui, e aqui tem várias histórias. Pra você ver que eu tô lendo, ó. Tá marcado aqui, tá marcado, eu tô lendo. O negócio tá. Isso aqui foi em 2015, eu tô lendo de novo. E aí, Bala, é o seguinte, começamos daqui diferente, né? Até avançamos mais do que precisávamos no início. Mas assim, para você e a galera que está aí acompanhando e não conhece, o Resenha 3 de 10 é um programa. 3 de 10 quer dizer algo simples, né? E a resenha é descontraída. Então, com um bate-papo simples, descontraído, a gente vai entrevistando o nosso convidado aí hoje, Edivaldo Valério. E o programa acontece o seguinte: tem a pergunta da galera, tem a pergunta do coach, e tem o quiz 3 de 10, aquele bate-pronto, aquela abraçada rápida, papuco, que você só pede para o Usain Bolt na hora que chega lá. Eu quero um raio. Aí a bala para ganhar do raio é difícil, aquele homem é fenômeno. E aí, Bala, começando aqui pelas perguntas da galera, e aí a produção aqui mandou há pouco, que teve o nosso amigo Ranieri mesmo, que foi o último a mandar aí, em cima da hora ele mandou, eu falei, rapaz, bota a pergunta desse cara aí, e a pergunta dele foi muito interessante. E aí é o seguinte, primeira pergunta, Bala, é a seguinte, fala JS, pergunta para o Bala, quem era o menino Edivaldo Valério? Porra, assim, tem uma galera entrando aqui, viu, velho? Acho que é legal. Aqui. Júnior, Núbia, tem uma galera aqui que trabalhou comigo, Cleiton, enfim. Quem era o menino de Bala? Menino franzino, tímido, que estudou no colégio Humberto lá de Campos junto com você, saiu do colégio aqui em Itapuã, né? Um colégio que foi durante muitos anos referência aqui. E, assim, como eu disse, né? Um menino pobre, preto, que não tinha condição, mas esse era um menino que acreditou que poderia chegar longe, né? E acabou chegando. Assim, eu tive muita dificuldade ao longo dos anos, principalmente na época da adolescência. Por isso que eu digo que as pessoas costumam ver somente sucesso, né? Ou seja, só ver aquele cara que ganhou o ouro, o prata ou bronze. Mas para chegar lá, meu amigo, não foi fácil. Como eu falei mais cedo também, a minha família não tinha condição financeira, né? Então, para me manter dentro do esporte, inclusive, eu tive que contar com a ajuda de outros pais, de outros atletas, que muitas vezes faziam rifa para arrecadar dinheiro. Eu tive que dormir escondido em alguns hotéis porque eu não tinha dinheiro para pagar hospedagem. Pegava carona para poder viajar, dormia lá no chão, enfim. Vai lá, dá um pontinho aí, porque esse momento aí vai chegar. Você está falando dos melhores e dos piores já. Eu gosto assim, que a resenha tá boa. A resenha tá boa assim. Bora. Então, o menino franzino, que começou a nadar, esse é Edivaldo Valério. Aí a segunda pergunta aqui, fala, professor Zezé de Camargo. Aí já começou a fuleiragem da galera. Porque Zezé de Camargo é porque quando eu era mais novo, no colégio lá no Humberto, eu tinha um cabelinho aqui atrás, estilo Zezé de Camargo. A galera resenha. E assim, só para lembrar daquele momento lá, quando você entrou no primeiro ano lá no colégio, você não conhecia praticamente ninguém, né? E aí eu lembro na primeira, foi no segundo dia, que eu passei assim, aí já tava burburinho no colégio, no primeiro dia que você passou, né? Rapaz, tem um cara aí que é atleta, velho. Tem um cara que é atleta aí, ninguém sabia quem era, né?
Aí você tava lá sentado assim, eu não lembro de onde eu tinha lhe visto, não sei se foi na TV, aí eu fiz, oi, cara. Aí você, ô, eu ligo você. Você é o Edivaldo Valério? Aí você, ô, sou, você me conhece? Eu fiz, rapaz, acho que eu te vi na televisão. Aí você, massa. Eu fiz, pô, tá aí quietinho, acanhado aí, que foi? Não é porque eu não conheço ninguém. Eu falei, aqui no colégio não tem isso não, daqui a pouco você tá no meio da galera aí, e foi dito certo. Foi a primeira vez que eu me vi, a gente começou assim. E depois daquele dia, aquele colégio ali, fogo no cabaré. Só resenha! Só resenha! Rapaz, E se bala! contar a história de lá daquele colégio, vai dar merda, né, velho? Se tiver algum aqui, eu vou filtrar, viu? Porque essa galera é fuleiragem. Vamos lá. Pergunta para o mito do golfinho. Porra, legal. Do golfinho. Como surgiu o apelido Bala? Pô, legal aí, tá vendo, cara? Assim, boas lembranças, velho. Eu comecei a nadar aqui em Itapuã, num clube chamado Clube do Golfinho. Fica aqui, para quem é daqui de Itapuã, aqui na Dorival Caymmi, era, né? Na avenida aqui Dorival Caymmi. Hoje tem um laboratório chamado Leme nele, ou seja, o clube deixou de existir, né? É aquilo que eu venho dito, inclusive. Cada vez mais a gente vê menos espaços para se praticar atividade física, né? Ou seja, ou sobe um prédio, ou sobe uma casa, ou sobe um mercado. Então, os locais para se fazer atividade física, a gente está perdendo esses ambientes. Farmácia, né? Aqui na Dorival tem mais farmácia do que gente. Pô, exato, cara. Então, tipo assim, é uma coisa que a gente tem que ficar preocupado. A gente está vendo hoje, inclusive nesse momento de pandemia, a importância da atividade física, né? Só agora, talvez, a gente tenha dado a devida importância para a atividade física. E, na contramão disso, a gente vê cada vez menos clubes sociais, né? Se você for ver, muito clube social fecharam suas portas aí, clubes tradicionais, fechou o clube da Eco ali naquele bairro Costa Azul, fechou o clube da Baneb. Onde você também trilhou o Baneb lá, já fechou, né? O Clube Português, mas que hoje virou Arena Aquática, Associação Atlética lá da Bahia, enfim. A Fonte Nova? O Clube Olímpico lá na Fonte Nova. Então, muito clube se fechou, se perdeu. A gente, inclusive, vê outros clubes aí com muita dificuldade para se manter no cenário atual. Mas, pô, cara, é uma boa lembrança aí. Eu comecei a nadar aqui em Itapuã, no clube chamado aqui Clube do Golfinho, com 3 anos de idade. Daqui eu fui para o Clube Olímpico, lá na antiga Fonte Nova, que é também da mesma família, né? Então foi tipo uma indicação. E de lá eu fiquei quase até o processo lá da Olimpíada. O apelido Bala veio de uma competição que eu participei lá em Fortaleza, o Campeonato Norte-Nordeste, e onde eu fui nadar a prova de 50 metros livres, né? Essa é a prova mais rápida que existe na natação, né? Ela acaba em 22, 23 segundos, no máximo 24 segundos, para quem é de alta performance, né? Então, a gente nada 50 metros em 24 segundos no máximo. É uma prova muito rápida, onde você não pode errar, né? Como é rápida, você não tem tempo de recuperar. Então, eu fui nadar essa prova, no Norte-Nordeste, e aí estava nervoso, o juiz deu a partida, eu não pulei na água, eu vi todos os atletas pulando na água, entrando na água. Quando eu me dei conta, eu pulei, passei todo mundo e ainda bati o recorde do campeonato. Aí, quando eu fui para a arquibancada cumprimentar lá minha mãe, aí os pais de outros atletas, rapaz, você nadou parecendo uma bala, parecendo uma bala. E aí ficou Edivaldo Bala Valério. Foi assim que eu ganhei o apelido. Edivaldo Bala, aí você foi um bala mesmo. Imagina se você tivesse pulado junto. Né? Pois é. O recorde seria ainda menor. Beleza, meu irmão. Queria mandar um abraço aí pra galera, antes de fazer a terceira pergunta. Um abraço pra galera de Estela Mais aí, que treina comigo lá na Complexo H23, que já treinou comigo, na Complexo B, Alfa, Hammer. A galera do Academy Beach Soccer, que treina comigo lá na Academy Beach Soccer, onde eu sou sócio lá. Um abraço pra galera do CHC. Ranieri disse que tá se coçando aí pra fazer umas perguntas aí. Falou aqui agora. Coisa no CHC, resenha, Halloween. Ixi, vai falar de Halloween não, Ranieri. Ranieri, você já fez essas perguntas, Ranieri. Obrigado, meu irmão. Se controle aí.
Cancela o celular de Ronald. Vamos lá. Fala, coach magro de aço. Pergunta para o craque das piscinas onde aconteceu as primeiras abraçadas, mas acho que você já falou, né? Já respondi. Aproveitando aí, as primeiras abraçadas, ele fala do golfinho, né? Que você acabou de responder. Comecei a nadar aqui no clube aqui do Golfinho, aqui em Itapuã. Depois eu fui para o Clube Olímpico. E aí a preparação para... Quem era o treinador lá? Quem era o treinador lá? Aqui Quem era no o seu Golfinho? treinador? Sim, Cid. Sidney, que já faleceu já, né? Foi uma grande perda aí para a natação, para o esporte em geral. Revelou grandes atletas, né? E eu treinei durante muito tempo com ele. Depois eu fui para o Clube Olímpico para treinar com o irmão dele. E depois eu fui para o clube lá do Baneb, lá no Costa Azul. E aí passei, cara. Rodei também o Brasil, rodei alguns clubes aqui do Brasil, já no fim já de carreira. E hoje, desde 2009 que eu aposentei, né? Vamos lá. Fala, Papacapim e Titela, galera. Você tá rindo, Bala? Rapaz, você tá ferrado, viu, velho? A galera é fuleira, velho. Eu gosto da fuleiragem, velho. Eu gosto da resenha. Pergunta para o Valério quem foi seu maior incentivador. Cara, assim, eu costumo falar, inclusive, porque além de ter sido atleta, hoje trabalhar na parte pública, eu também desenvolvo palestras, cara. E, assim, eu faço muita palestra e na minha palestra, inclusive, eu falo da importância de se ter referências, né? Seja ela espiritual, familiar, profissional, tem que ter. Eu sei até quem é um incentivador. O maior eu sei quem é. Eu vi aqui, ó. Mas a galera quer saber aí. Não é isso, cara. Assim, todo mundo tem que ter uma referência, cara. Todo mundo precisa ter, colocar alguém onde ele quer chegar. Claro que você não vai colocar num patamar que você sabe que você não vai alcançar, né? Mas uma coisa real, uma coisa que você também cumpra isso, né? Então eu tive duas grandes referências, né? Duas de forma muito forte e uma indiretamente, mas uma delas foi meu pai. Meu pai também ele foi atleta, só que ele era meu pai foi atleta também amador. Meu pai jogava bola, meu pai corria, meu pai era karateca, mas meu pai nunca teve resultados expressivos, né? Meu pai era aquele cara que ficava ali em 8º, em 10º, 20º, ficava sempre pelo meio lá da tabela. Ou seja, o fato dele não ter tido também resultados expressivos, ele acabou transferindo para mim aquilo que ele gostaria de ter sido, né? Um cara campeão. Botou um colete de chumbo em você. Então, desde cedo também eu tive que ter essa rotina, ter essa disciplina enquanto atleta, né? Para buscar ser um cara campeão. Então, meu pai foi uma grande referência para mim. E outra grande referência foi Ayrton Senna, né? Ayrton Senna pela história, pela vivência, por tudo que ele fez lá do esporte, da busca pela excelência. Então, Ayrton Senna sempre foi uma grande referência. E a outra, que eu posso falar 3, né, foi Gustavo Borges, onde eu estava em 96, eu fui medalhista olímpico em 2000. Em 96, eu estava no sofá da minha casa assistindo a TV, vendo o cara ganhar 2 medalhas olímpicas, né? Por isso que eu falo que a gente precisa buscar referências, né? Ter referências. Em 96, eu estava sentado no sofá aqui da minha casa assistindo a TV, vi o cara ganhar 2 medalhas. Até então, eu era um campeão norte-nordeste, não tinha nem o título de campeão brasileiro, mas eu falei naquele momento que eu vi o cara ganhar 2 medalhas. Falei, porra, bicho, eu quero estar nadando junto com esse cara. Eu quero estar nadando junto com esse cara. Busquei algumas estratégias também, né? Naquela época, a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje. Né? O que foi que eu fiz? Quando ele ganhou as 2 medalhas, eu recortei uma foto que saiu lá no jornal, colei na contracapa do meu caderno escolar, né? Inclusive a galera da escola me sacaneou pra caramba, né? Porque naquela época, como você não tinha tanta tecnologia, o único recurso, inclusive, que se tinha
era ler jornal ou ler revista, ou assistir Era. TV, né? E aí eu peguei essa foto lá de Gustavo, colei na contracapa aqui do meu caderno escolar, e quando eu fui para a escola, a galera me sacaneava. Ah, viadinho, ah, não sei o quê, ah, bichinha, ah, sabe? Porque colocar foto de homem lá no caderno, a galera começou a sacanear. Mas por que eu fiz isso, cara? Porque todos os dias eu ia para a escola, todos os dias eu tinha que abrir meu caderno, todos os dias eu tinha que olhar para aquela imagem, e olhando para aquela imagem eu me lembrava, porra, eu falei que eu queria estar nadando junto com esse cara. Posso estar cansado. O dia que eu estava cansado, quando eu abria o caderno, eu falava, porra, bicho, tô cansado, mas eu quero estar nadando junto com esse cara, velho. Vamos para cima. Vamos deixar a peteca cair, não. Hoje a gente tem outras estratégias, né, para poder fazer parecido, mas naquela época a estratégia que eu utilizei foi justamente essa, colocar uma foto na contracapa lá do meu caderno, porque todo dia que eu ia para a escola, todo dia eu abria o caderno, todo dia eu via aquela imagem e me motivava. Então, o Gustavo Borges foi um incentivador muito forte também. Então, por isso que eu falo que a gente precisa ter referência. E em 96, eu assistindo ele ganhar medalha. 98, eu estava nadando no campeonato mundial com ele. Até então, olha só, com intervalo, né? 96, eu era campeão norte-nordeste. 98, eu estava nadando no campeonato mundial com o cara. 99, estava nadando no campeonato pan-americano. 2000, 4 anos depois, eu estava ganhando a medalha junto com o cara, bicho. Olha só como as coisas são, né, cara? Por isso que eu falo que a gente precisa ter referência e a gente precisa realmente, em cima dessa referência, buscar e fazer por onde. Perfeito. Bala, você falou aí de 3 coisas que você tem como referência. Um é o nosso pai e, no seu caso aí, o seu Edivaldo, ele sempre, sem muita... Assim, para quem não conhece ele não tinha muita resenha, não. Era bem um cara direto, reto, sério, militar, né? E aí, sempre cobrando e exigindo o máximo de você e da sua irmã também, seus amigos aí que conhecem a família. E Ayrton Senna, na época, putz, quem não conheceu Ayrton Senna teve a infelicidade de nascer na geração depois. Que Ayrton Senna é um ídolo mundial aí. E muito fez pelo esporte no Brasil. Não estou falando só da Fórmula 1, não estou falando só de automobilismo, falo do esporte em geral. E a direção foi justamente como você falou aí de Gustavo Borges, o cara da atualidade, que você, pô, eu quero ser igual aquele cara. Eu quero ser igual aquele cara, quero estar onde o cara chegou. E você, obstinado, conseguiu. Agora, conta um pouquinho pra gente, Bala. Você falou do maior incentivador, né? Mas conta aí um pouquinho como você ingressou. Você falou aí já, e foi classificando, né? Foi fazendo o seu tempo. Mas como era conviver com essas feras lá? Como era conviver com Gustavo Borges, com Scherer, com Carlos Jaime, entre outros que passou lá naquela época? Tem até uma pergunta massa aqui, viu? Depois você filtra aí, viu? Ah, eu vi uma pergunta de Cleiton? Isso. Legal. Eu vou fazer. Legal. Assim, Jadir, como eu comecei a nadar muito cedo, com 3 anos de idade, eu não tive a opção de escolha, né? Ou seja, eu fui colocado naquele cenário também. Né? Claro que ao longo dos anos eu fui tomando gosto pelo esporte, mas a natação não foi uma coisa que eu escolhi. E ao longo dos anos eu fui tomando gosto pelo esporte. Né? E aí fui ganhando títulos, alcançando resultados expressivos até o ponto de me classificar para nadar algumas competições internacionais. A primeira vez que eu saí aqui do Brasil foi em 98. Fui logo nadar um campeonato mundial, né? Que foi lá na Austrália também. Então foi a primeira vez. Assim, Jadir, a minha carreira ela demorou muito para ela estourar, né? Ou seja, nessa região aqui da Bahia e no Norte e Nordeste, eu sempre fui referência, né? Mas na região Norte e Nordeste ainda é pouco para o tamanho aqui do país, né? E aí em 97 foi a minha primeira participação no campeonato nacional. Nessa primeira participação já me classifiquei para o campeonato mundial, que foi em 98. Então a minha carreira ela demorou muito para ela estourar a nível nacional,
mas quando ela estourou, ela foi muito intensa, né? Veja que em 98 eu fui para um campeonato mundial, em 99 fui para o campeonato pan-americano, 2000 Olimpíada, 2002 sul-americano, e aí depois eu não consegui mais repetir as performances, né? Mas o fato de... aí amanhã, depois você pode até me questionar o porquê, mas tem vários fatores que influenciaram, né? E até deu um ponto aí que tem essa pergunta. Pô, legal, é legal mesmo, cara. Assim, Aproveita aí, responda a pergunta de Cleiton aí, ele fala para você passar uma mensagem para os jovens aí, nesse cenário aí. Volte aí um pouquinho. pronto, Ele eu fala já vi. Falando da convivência com os atletas, né? Que foi a primeira pergunta que eu acabei lá nem respondendo. Eu estou falando muito também, velho. Mas é legal. Uma resenha quando é boa é assim. Eu espero que você tenha mais tempo aí, porque se abrir, se fechar, a gente abre de novo. Pronto, tranquilo. É assim, a convivência, ela foi extremamente importante para mim, porque, tipo assim, o cara que está aqui em Salvador, o cara nunca vai imaginar, é como se você imaginasse hoje tá ao lado lá de Neymar, por exemplo, você que joga bola, né? Pô, como é que deve ser, cara? Tá junto com o Neymar, aquela resenha, aquela galera. Era igualzinho. Para mim, naquela época, Gustavo sempre foi uma referência. E quando eu encontrei com o cara a primeira vez, você fica impactado, né? E aí você fica só de espectador observando, né? Observando como o cara pega o copo, observando como o cara come, como é que ele corta. Você fica observando mínimos detalhes, né? Depois que você passa a anestesia, você começa a perceber também a forma como o cara treina, como o cara nada, como o cara coloca abraçada, como o cara bate perna. Então a convivência foi muito legal, cara. Assim, eu por ter sido muito tímido, eu tinha muita dificuldade de me relacionar com as pessoas, né? Eu era muito reservado, muito na minha. Eu observava muito. Então, eu poderia ter aproveitado também um pouco mais dessa convivência, mas a pouca convivência foi extremamente importante para mim, para pegar essas referências e colocar para a minha atividade, né? Voltando à pergunta aqui de Cleiton, né? Passar uma mensagem para os jovens que desejam ser um atleta de ponta. O que é necessário para chegar lá? Primeiro, tem que ter muita vontade, cara. Tem que ter muita vontade. Tem que querer pagar o preço, isso é importante. Não, é aquela história, né? Não existe atalho para o sucesso, cara. Isso. Não existe atalho para o sucesso. Tem que abdicar de muita coisa, né? Tem que pagar o preço, meu amigo. Se tiver de acordar 4 horas da manhã, vai ter que acordar, meu amigo. Se tiver de dormir 11 horas lá da noite, vai ter que dormir 11 horas, meu amigo. Tem que acordar no mínimo 4 horas da manhã, bater a vitamina no liquidificador com pano coberto para não acordar os vizinhos, como a mamãe fazia, né, rapaz? Mas é isso, cara. Tem que querer pagar o preço. Tem que pagar o preço. Não tem atalho, meu amigo. Então, tipo assim, é um preço alto, você tem que abrir mão de muita coisa. Agora, tipo assim, inclusive, eu não tive adolescência. Enquanto meus amigos estavam lá na rua, naquela época você podia jogar bola lá na rua, você podia brincar. E você gostava muito de jogar bola. Isso. Então, você podia brincar lá naquela época, na rua, né? Hoje em dia você não pode fazer mais isso. Mas naquela época eu jogava bola lá na rua, jogava gude, soltava pipa, jogava peão, fura-pé, enfim, muita atividade. Você aponta algum baiano aí? O Vinícius está perguntando se você aponta algum baiano com destaque aí. Rapaz, de destaque tem. Agora, se vai chegar lá, meu amigo, aí são outros. Tem algum no cenário Nordeste aí que você pôs esse daqui, dependendo da força de vontade dele, ele consegue. O problema, sabe o que é, Jadir? Porque, tipo assim, como a região Norte e Nordeste, ela é muito desfavorecida no que diz respeito à estrutura. Tem muito atleta que é da região Norte e Nordeste, que inclusive tem muito potencial, mas que ele acaba indo para o eixo Rio-São Paulo. Porque lá tem muito clube, muito mais estruturado, existe uma política voltada para o esporte de alto rendimento. Então a Bahia, inclusive, revela muito atleta, mas esses atletas acabam indo para esse eixo Rio-São Paulo, né? Ou seja, você vê hoje para o cenário hoje, no que diz respeito ao esporte amador,
você vai ver o Pinheiros lá em São Paulo com a mega estrutura. O Minas Você nadou lá, não foi? Hã? Você nadou lá no Pinheiros? Eu nadei lá no Minas Tênis Clube. No Minas Tênis Clubes e no Grêmio Náutico União, lá de Porto Alegre. Mas sim, nadei pelo sim. Flamengo, nadei pelo Vasco. É isso que eu estou dizendo. A gente consegue até revelar alguns atletas. Mas no momento que ele começa a ter alguns resultados expressivos, clubes do eixo Rio-São Paulo acabam convidando e esses atletas vão. Porque não tem como ficar aqui em Salvador, não tem como ficar na nossa região, brigando para ter patrocínio. Lá em São Paulo e no Rio, isso acontece com muita facilidade. Então, agora é importante ressaltar que a gente consegue revelar muito atleta. Consegue sim. A gente tem muito material humano, cara. Mas muito material humano. O que falta, de fato, hoje é a gente estruturar e ter políticas de incentivo nesse sentido. Né? Porque senão a gente vai acabar perdendo vários atletas. Entendi. Ô, Bala, ainda tem aqui nosso professor Alfredo Gomes. Ele fala que tem 3 narrações que ele nunca esquece de Galvão Bueno. Uma é sobre o Bahia, aí com certeza o Bahia foi campeão brasileiro em 88. E a segunda ele fala de Bala, quando você está fechando o revezamento ali, aquela narração de Galvão Bueno ali, ele nunca esquece. E de Acelino Popó Freitas aí. Nosso Alfredo ele também pergunta quando foi para você que a ficha caiu para você sobre a medalha e como foi a primeira vez que você assistiu a narração dele? Como você sentiu aí? Rapaz, primeiro é importante até pontuar. Imagina só, Jadir, um preto pobre saindo aqui de Itapuã, tendo seu nome narrado por um ícone do esporte, né? Pô, jamais imaginaria que isso pudesse acontecer, cara. Assim, Galvão Bueno pode ter 1000 defeitos, como a galera acha que tem, mas o cara é um ícone, o cara é uma grande referência, né? E você ter seu nome narrado por uma referência, por um ícone, pô, é demais, cara. Assim, é o que eu digo, a narração foi tão emblemática que ela parece que é atual, cara. Parece que eu tô ouvindo agora, sabe? Por mais que já tenha passado quase 20 anos, parece que eu tô ouvindo agora. Então, foi legal demais. Outra coisa que o esporte me deu foi justamente isso aí, cara. A oportunidade de experimentar coisas que eu jamais imaginaria que pudesse acontecer, né? Por exemplo, através do esporte, o esporte me deu muito, Xati. Através do esporte, eu conheço praticamente o Brasil todo, viajando e competindo. Através do esporte, eu conheço quase o mundo todo, viajando e competindo. Através do esporte, eu me tornei uma grande referência para a natação. Então, tipo assim, o esporte me deu muito mais do que eu um dia pudesse imaginar. Então, eu sou muito grato, por isso que hoje, inclusive, eu brigo muito pelo esporte, não pela natação somente, mas brigo pela natação feroz. Mas brigo muito pelo esporte, cara. Falei um pouquinho, mas a galera entendeu. Entendeu muito bem, Bala. Velho, você, depois dessa medalha aí, a gente fez uma homenagem para você quando você voltou de lá. E a gente foi de ônibus. E aí ficou aquela agonia, vamos para o aeroporto, vamos direto para a recepção lá no Baneb. E, velho, que zoada, viu, velho? Que barulho você causou naquela época ali. A gente parou o colégio para assistir aqueles 5 minutos de... Deixa eu ver aqui, para ter certeza. 5 minutos e 14 segundos de prova, onde você, com o Gustavo Borges, Scherer e o Carlos Jaime, vocês ganharam medalha. A gente parou o colégio meia hora antes para a gente acompanhar você lá, que estava nos representando. E a emoção da gente foi tão grande que, bicho, tenha certeza, aquela piscina você nunca estava sozinho. Aquela piscina estava todos nós, do colégio, de Itapuã, sua família, seus amigos, estavam todos ali nos seus braços, não como um peso, mas como uma bala para te dar mais força ainda para você conseguir aquela medalha ali. E olha que a gente nem tinha noção do que era aquela medalha ainda. A gente não tinha noção, mas em ver um de nós, e é o que eu estou fazendo agora aqui, nas minhas lives eu sempre trago um dos meus.
E você é um dos meus, você sabe disso. Naquela hora ali, a gente, caralho, velho, desculpa o termo, eu me arrepio mesmo, porque é uma emoção que a gente tem como se fosse a gente que estivesse lá. E você nos representou aí muito bem. Irmão, parabéns pela essa conquista aí, viu? Tem uma princesa querendo entrar na live aqui, mas segura, viu? Segura, viu? Segura que a bala vem forte. Debrei. Segura, produção. É brincadeira, Bala? Você, Bala, fala um pouquinho da família aí. Você que tem o Edu aí, mas tem uma princesinha linda que eu acompanho sempre. E ultimamente eu tenho até visto mais, porque eu tô com mais tempo nessa quarentena aí. E aí fico acompanhando os meus aí, os amigos aí. E eu vejo sua princesinha lá, cheia de energia, cheia de pataquada para descer do sofá. E ela faz diferente, parece que ela é artista, que ela é ginasta. Conta aí um pouquinho da família, Bala. Pô, legal aqui. Antes eu queria cumprimentar o Fredo aqui. O cara tá narrando a prova toda aqui, velho. O cara tá falando passo a passo aqui, velho. Legal. Valeu, Alfredo. Esse Ranieri é descarado, viu? Ranieri. Se ele fica... Ranieri, você tá demais. Ele tá se contando aí, imagine como ele não tá. Segura também, Ranieri. Velho, assim, velho, a família, eu tenho um filho de 16 anos, né? Eduardo também. Ele é voltado também para a parte de esportes. Meu filho, ele já praticou muita atividade esportiva. Isso é uma coisa que eu faço questão de trazer para a vida deles, né? O esporte. Porque eu vivi disso. Não que eles venham ser atletas de alto rendimento, como eu fui, né? Mas que eles sejam inseridos dentro desse ambiente. O quanto esse ambiente é sadio, o quanto esse ambiente é importante. Então, meu filho já fez vários esportes, inclusive, só para você ter ideia, meu filho já jogou futebol americano, cara. Então, é uma coisa... meu filho hoje ele joga bola mesmo. Joga bola bem até, viu? Depois fazer uma articulação aí para arrumar um empresário aí. É mesmo, mano? Tem futuro? Tem, velho. O canhoto joga bem. Já sai na frente. Canhoto já sai na frente. Pois é. Canhoto tem duas chances. Ou ele é craque ou ele é pereba. Não tem meio tempo. Ou aquele zagueiro que só dá para quebrar, né, velho? Então, ele, 16 anos, tem uma menina agora, fez 1 ano e 10 meses, a menina virada na zorra. Eu, inclusive, brinco até, bicho, que eu tô muito sedentário, né? Apesar de viver muitos anos do esporte e no esporte, eu preciso tomar vergonha, inclusive, cara. Eu tô acima aqui do peso, eu tô muito sedentário, eu tenho buscado alternativas para... É até feio falar isso, né? Um profissional de educação física também, como eu... Ossos do ofício, você tá trabalhando demais e treinando de menos. Exatamente, Jadir. A gente tem que equilibrar isso, porque não adianta somente... Porque também, nesse mundo atual que a gente vive hoje, meu amigo, se a gente não produzir, se a gente não entregar resultado, velho, a gente é engolido. Então, a gente Deixa eu falar. Você lembra de uma reunião que a gente teve com o Joel, onde ele falou da fatia da pizza, onde justamente a gente precisa organizar nossa vida profissional, estudo, família, treino, entendeu? A gente precisa organizar mais. É comum que nós, profissionais de educação física, para a gente ser bem reconhecido, e não falo só pela profissão, mas eu falo também porque a gente precisa levar o pão para dentro de casa. Então, para a gente ser reconhecido no bolso, a gente trabalha mais de 10 horas por dia, e aí acaba a gente ficando meio que sem tempo aí para fazer atividade. Eu busco ter uma regra para mim de 3 a 4 vezes no máximo. 3 tem que ser durante a semana, e uma durante o final de semana, que eu tenho meu baba aí, desde 2011 que eu estou nesse baba, e eu não perco por nada. A mulher briga comigo até às vezes aqui, e eu falo, filha, é o seguinte, eu estou no baba, 2011 não, 2001, desculpe. Falei para ela, filha, é o seguinte, domingo é do baba. Esqueça. Você chegou depois do baba, já quer sentar na janela, pô? Chupou laranja com quem?
puxou o fio de que emissora para bater escanteio. Dá uma segurada aí, parceiro. Mas, assim, ela é uma pessoa que... Por exemplo, Bala, eu acordo cedo, vou pro Baba, o Baba começa às 6 horas da manhã, o Baba termina às 9, eu chego em casa, ela tá dormindo. O que tem aí pro Baba, velho? Não vai ter problema nenhum. Eu vou enquanto ela tá dormindo, velho. Entendeu? Então aí ela se acalmou por causa disso. Mas assim, às vezes tem as resenhas do Baba que chega ao meio-dia, chega às 2 horas da tarde, aí o bicho pega. Mas assim, Bala, sua filhota, eu tenho a minha filhota aqui de 3 anos e vai fazer 4. E eu vejo as filhas dos amigos assim como também uma querida para mim. E muito eu vejo da sua alegria com ela, com o seu amor que você dedica a eles, principalmente porque no início, com o Eduardinho, né, Eduardinho, você perdeu 4 a 6 anos desse processo aí do início dele, e com ela você está fazendo melhor até do que o momento que você vive hoje permite, né? E aí, isso, cara. Assim, porque Eduardo, inclusive, é até importante você ter pontuado isso. Quando eu tive Eduardo, eu ainda era atleta de alto rendimento, né? Eu estava ainda buscando, inclusive, me classificar para os Jogos Olímpicos de 2004. E Eduardo nasceu em 2002. Então, eu perdi um pouco essa parte da vivência dele. Depois, eu tive que morar fora, né? Eu morei 4 anos fora. Eu morei 2 anos em Porto Alegre e morei 2 anos em Belo Horizonte. Eu voltava para Salvador 2 vezes ao ano, cara. Então, eu não tive tanta convivência com meu filho, né? Principalmente nessa idade menor. Então, o que eu estou tentando fazer hoje com minha filha, não que eu esteja buscando recuperar algo, não. Não. De fato, eu não vivi. Eu não vivi isso. Eu não tive isso. Né? Inclusive, durante muitos anos, eu sofri muito com isso. Até meu filho não teve essa referência como pai, né? Pela minha ausência. Ele era o único que chegava o dia dos pais, o pai dele não estava. Ele sempre era representado, ou pelo avô, ou pela mãe, mas pelo pai ele não tinha. Então, durante muitos anos, isso a gente começou a desconstruir isso nele, né? Inclusive, isso afetou muito psicologicamente ele. E hoje eu estou tendo a oportunidade de conviver com a minha filha. Minha filha tem 1 ano e 10 meses. Você vê aí pelos stories. A menina é uma máquina, ela não para. Não para. Ela também vai ter o cunho assim pro lado do esporte. Porque ela tem muita habilidade, tem muita coordenação já, apesar da idade. Ela senta e levanta sem usar as mãos, né? Com 1 ano e 10 meses, cara. Isso ela fazia já com 1 ano e 5 meses. Já sentava e levantava sem fazer uso aqui das mãos. Então, ela tem muita habilidade. Você teve presente no nascimento dela, Bala? Foi tudo bem? Como é que foi? Tive. Assim, tem alguns problemas ainda relacionados à questão da saúde dela, né? Ela nasceu com ausência aqui de pelos, né? Isso foi bastante impactante pra gente. Principalmente quando você tem uma filha mulher, né? A mãe idealiza muita coisa, né? Compra vários lacinhos e tal, para prender no cabelo. E nossa filha nasceu com ausência aqui dos pelos. Tá começando a nascer agora, né? Mas minha filha nasceu sem ter sobrancelha, sem ter cílios e sem ter cabelo. O cabelo está começando a sair agora. Então, foi bem difícil esses quase 2 anos aí. Acalmar também um pouco a mãe, né? Porque a mãe fica naquela, poxa, será que não vai nascer? Por quê? E tal, não sei o quê. Enfim, hoje a gente está bem, a menina cheia de energia, muito inteligente, e eu acho que ela vai trilhar também o caminho do esporte. A energia, você fala que teve ausência de pelo, mas ó, o sangue dela, papai, a força dela tá toda no sangue, a menina é retada. Pensa na pimenta, que 11 horas da noite, você pensa que ela tá dormindo, ela tá lá, ó. Aqui, olha aí a mensagem aí. Érica Gomes, dirigindo e ouvindo este esportista que sou muito fã. Beijo de Portugal. Olha aí. Um abraço, Érica. Obrigado pela moral aí. Beijo, aproveita, Érica. Bala mandou um abraço. Aproveita, Érica. Manda aviãozinho pra galera aí. Como diz meu parceiro Marlon de Mari, taca-lhe pau. Manda pra galera aí. Bala, não sei se você vai escutar. Eu tentei improvisar aqui, você veio me mexendo aqui.
Não sei se você vai escutar, né? Mas eu vou tentar, bicho. Qualquer coisa eu vou tentar aproximar mais. O que você sente quando você escuta isso, ó? É com você agora, Bala. Vamos escutar tudo. Tá ouvindo? Tá cortando um pouquinho, mas tá dando pra ouvir. Aparecer, e eu tô de força. E lá vem o Bala brigando muito. Edivaldo Valério. Tem a possibilidade do Brasil do bronze. Tem a possibilidade do Brasil do bronze. É batida de mão na vitória. É batida de mão na vitória. Vem a medalha. Vamos para vem a medalha. Brasil, é Brasil, é Brasil. Brasil. Edivaldo Valério. Australian Top se equilibra de novo. Em cima de Gary Hall. A festa brasileira. O Baiano para garante o bronze. É a primeira medalha do Brasil. Irmão, que energia, velho. Eu vou me arrepiar 10.000 vezes. Pô, assim, foi massa isso aí, Jadir, porque principalmente como foi construído isso, cara. Assim, eu fechei o revezamento estava em quinto, quando eu pulei estava em quinto, eu recuperei duas posições, e ainda tem essa narração aí extremamente emblemática, né, que enfatiza bastante. Vem um bala, vem um bala, vem um bala, vem um bala. Então, pô, isso foi legal demais, cara. Bala, irmão. Ó, galerinha,